mais um Saia da Matrix na área. E hoje eu não vou fazer polêmica, eu vim aqui para falar de filosofia. Esse vídeo, gente, é sobre Platão. Eu não pretendo com esse vídeo aqui criar um postulado ou fazer com que você se torne grandes conhecedores da obra do Platão. Na verdade, o meu objetivo com esse vídeo, para quem já conhece Platão, é ter uma outra interpretação também da obra do Platão, que afinal de contas isso é apenas a minha leitura da obra do Platão. E para quem não conhece, a ideia é aguçar a curiosidade de vocês para que vocês possam se informar um pouco mais sobre este, que é um dos fundadores do pensamento ocidental. Pois bem, pessoal, Aristóteles, sim, esse era o nome do nosso querido Platão. Platão era apenas um apelido, né? Devido a ele ter ombros largos, tá ok? Então, Platão, de Atenas, foi um dos fundadores do pensamento ocidental, sendo um dos teóricos clássicos da filosofia. Platão foi discípulo de Sócrates, e Sócrates foi o primeiro dos teóricos clássicos. Entretanto, Sócrates ele não elabora um sistema, ou seja, um conjunto de explicações que tentam dar conta de toda a realidade. Platão é o primeiro filósofo a elaborar um sistema. O sistema platônico é chamado de idealismo, o sistema idealista de Platão. Platão viveu a vida toda dele em Atenas. Sendo assim, a teoria dele acerca de toda a realidade era baseada meramente num processo racional. Ele acreditava que poderia explicar a realidade através de questões filosóficas sem ter a necessidade de conhecer o mundo, como fez o seu principal discípulo, Aristóteles. Platão viveu entre 427 e 347 a.C. e também ficou famoso por fundar a Academia. A Academia de Platão, termo utilizado até hoje para designar conhecimento científico ou produção do conhecimento científico, a Academia de Platão era o local aonde ele ensinava a chamada doutrina não escrita, basicamente sobre política. Para entrar na Academia do Platão, você tinha que fazer tipo um vestibular, que era uma prova de geometria. Platão entendia que a matemática, o conhecimento matemático, era necessário para compreender a filosofia. Porque se você não era capaz de compreender a matemática, você não seria capaz de compreender o bem, a justiça, a filosofia, que se confundem na obra do Platão. Dentro da ideia platônica, gente, o conhecimento ele sai da escuridão para a luz, ou melhor, da ignorância para a filosofia, para a justiça ou para o bem. Então a escuridão seria a ignorância, ou seja, o desconhecimento. Depois você chegaria no que ele chamava de doxa, que seria tipo opinião. Mas para você ter opinião já é necessário um mínimo de conhecimento. E aí então você chegaria na episteme, que seria o conhecimento científico. A matemática seria a primeira ciência, seria a primeira que já não estaria mais no campo da opinião. Portanto, se você não era capaz de conhecer matemática, não seria capaz de conhecer filosofia. E por que doutrina não escrita? Bom, gente, Platão era de família rica, entra para a filosofia como todos os jovens de família rica entravam para a filosofia naquela época, ou seja, para manter os seus privilégios de classe. Entretanto, ele se desilude com a política, sobretudo depois do julgamento e morte de Sócrates. Há quem diga que Platão teria sido mais do que um simples discípulo de Sócrates. Platão falava de Sócrates como o mais inteligente de todos os homens, como o mais belo de todos os homens, o mais sábio. Lembrando que beleza para Platão também é a beleza da alma, e nós vamos ver isso também um pouquinho melhor quando eu falar especificamente da antropologia de Platão. Platão escreveu diversas obras. A mais conhecida é a República, onde ele fala da política, assim, de maneira utópica. Também tem as leis, que ele fala do mesmo assunto, mas de uma maneira mais técnica, se é que dá para a gente dizer assim, nos escritos do Platão, entre muitas outras. O estilo literário dele eram os chamados diálogos socráticos. Então, ele criava parábolas, aonde Sócrates quase sempre era o principal personagem, e nos debates promovidos geralmente por Sócrates, Platão acabava passando a sua mensagem. A obra de Platão tem duas fases bem distintas, né? A juventude, quando ele se dedica basicamente a transcrever a obra de Sócrates, e depois a maturidade, aonde ele vai produzir a maior parte da sua obra. É lógico que o Platão não vai repetir aquilo que o Sócrates falou, até porque se ele tivesse feito isso, ele não seria um filósofo, seria no máximo um professor.
Entretanto, é evidente a influência de Sócrates na obra de Platão. Por exemplo, Sócrates não escrevia sob o pretexto de que, se ele escrevesse, ele não poderia voltar atrás do que ele disse, e para ele o conhecimento estaria sempre em construção. Isso também era visto na obra de Platão, na medida em que Platão, nos seus diálogos socráticos, quase sempre não colocava um ponto final nas suas discussões. As discussões sempre permanecem abertas. Isso é uma influência clara de Sócrates na obra de Platão. Quanto à antropologia, ou seja, a teoria do homem para Platão, ele era dualista. Ou seja, Platão dividia as questões do corpo e as questões da alma, sendo que as questões da alma seriam muito mais importantes. Gente, Platão não falava em alma no sentido espiritual. Alma, para Platão, eram as ideias, era o mundo das ideias, o pensamento, aquelas coisas que estão na nossa cabeça, ok? Enquanto que o corpo seria desprezível, porque afinal de contas seria apenas o cárcere da alma, seria apenas a aparência e seria perecível, enquanto que as ideias são únicas, verdadeiras e eternas. Por isso aquela ideia do amor platônico, não ser um amor onde você precisa tocar. Não é um amor do corpo, é um amor da alma. É um amor das mentes, das ideias, é um amor transcendental. Essa é a ideia platônica do amor. Né? Platão não vê o corpo como algo muito importante. Ele sempre coloca a alma acima do corpo. Para cada parte do corpo, Platão atribui uma virtude. Por exemplo, a cabeça é racional, é da cabeça que vêm as ideias, é de lá que nós temos a nossa parte pensante. O peito seria irascível, ou seja, responsável pelas emoções fortes, pelas emoções passionais, pela ira. Enquanto que o ventre seria concupiscível, ou seja, responsável pelo desejo inclusive do que a gente chama de desejo sexual. Na sua ontologia, a teoria da realidade, Platão também era dualista. Ele dividia a realidade em dois mundos paralelos e simultâneos. Um que ele chamou de mundo inteligível, que seria o mundo das ideias, e outro que ele chamou de mundo sensível, que seria o mundo da matéria. O mundo das ideias seria o mais importante. Por quê? Porque as ideias são eternas, porque as ideias são verdadeiras, porque as ideias são únicas, enquanto que no mundo sensível tudo é perecível, só se vê as aparências e tudo é múltiplo, existem várias formas para cada ideia. Eu gosto de explicar essa teoria da seguinte maneira, gente. Se eu falar para qualquer pessoa, eu gostaria que você buscasse uma cadeira para mim. Isso não seria problema para qualquer pessoa que conhecesse a ideia de cadeira. Essa pessoa ela vai me trazer uma cadeira assim que ela encontrar. E não importa se vai ser uma cadeira de madeira, se vai ser uma cadeira de metal, se vai ser uma cadeira grande, uma cadeira pequena. Não importa, porque ideia de cadeira é apenas uma. Independente da cadeira que a pessoa me trouxer, depois de milhares de anos, ela vai desaparecer, ela vai apodrecer, ela vai se decompor, enfim, aquela cadeira não existirá mais. Entretanto, a ideia de cadeira, que é única, existirá por todo sempre. Por isso que as ideias são eternas e as coisas, ou melhor, as formas com que as ideias se apresentam são perecíveis e são múltiplas, porque existem várias formas para cada ideia. Então vejam, gente, o mundo inteligível, o mundo das ideias, é o mundo da essência, enquanto o mundo sensível é o mundo da aparência. Depois a gente entra na gnosiologia de Platão, que é a teoria do conhecimento. Eu costumo dizer que na teoria do conhecimento, Platão tem duas teorias que são complementares, tá ok? Uma delas é a teoria das reminiscências e a outra é a dialética. Platão entende que, como a alma é eterna e perfeita, porque tudo no mundo das ideias é perfeito, ela não é capaz de aprender novos conhecimentos, ela já é completa, ela é perfeita. Entretanto, quando nós nos materializamos no mundo sensível, ou seja, que essa alma ela é aprisionada pelo corpo, ela vem para o mundo sem se lembrar de nada. O bebezinho, quando nasce, ele não sabe nada. Aí,
através da dialética, ou seja, o diálogo envolvendo contraposição de ideias, a pessoa vai relembrando os conhecimentos que a alma já tem. Por isso, teoria das reminiscências. Portanto, seria a dialética que estimula as reminiscências. Essa teoria o Platão usava também para explicar por que algumas pessoas são capazes de aprender coisas que outras não são. Porque veja, se na verdade a sua alma ela já é perfeita, completa, no mundo sensível você não é capaz de aprender conhecimentos que no mundo inteligível sua alma não sabe. Não adianta você promover uma dialética para desenvolver determinado conhecimento se a sua alma não tem este conhecimento. Lembrando que a alma é completa, é perfeita. Dizer que a alma é completa e perfeita não quer dizer que a alma sabe tudo. Quer dizer que determinada alma já tem os conhecimentos que ela pode ter. Ela é completa, ela é perfeita dentro daquilo que ela se propõe. Então, por que algumas pessoas têm melhores dons para matemática, enquanto outros têm melhores dons para as ciências humanas? Bom, Platão diria que determinadas almas têm conhecimento de exatas, enquanto outras almas têm conhecimento de humanas. Platão ainda falava daquela ideia de que as almas, ao virem para o mundo sensível, beberiam da água do esquecimento. Enfim, gente, a teoria do Platão ela ainda está na transição do mito para a ciência, né? Isso é muito comum ainda fazer essa análise em relação à obra do Platão, por causa da maneira que ele coloca, e a gente vai ver que essa ruptura total com o mito e com essa questão mais idealizada do Platão vai acontecer somente com Aristóteles. Dentro dessa parte do conhecimento, eu tenho que falar um pouquinho da parábola mais conhecida do Platão, que é a Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é a metáfora que o Platão utiliza para explicar o desenvolvimento do conhecimento. Seria mais ou menos assim a interpretação que eu dou. A humanidade estaria dentro de uma caverna, presa a grilhões, de costas para a entrada da caverna e de frente para o fundo da caverna. No fundo da caverna está projetado a sombra do mundo exterior, a sombra da realidade. Entretanto, a humanidade nunca saiu desta caverna e ela está olhando para essas sombras e ela acredita que essas sombras são a realidade. Um desses indivíduos, um pouco mais inquieto, um pouco mais questionador, vai começar a tentar se libertar desses grilhões. Ele tanto faz isso que ele consegue. E então ele ruma para o outro lado da caverna, indo em direção ao mundo exterior. Essa subida é muito difícil, ele pensa em voltar várias vezes, ele se sente inseguro, ele tem medo do desconhecido, mas ele vai, ele é teimoso. Ele vai. Até que quando ele chega na saída dessa caverna, ele fica cego. Absolutamente cego. A luz do sol o ofusca. Mas ele é muito teimoso e ele continua insistindo. E ele percebe que, aos poucos, mesmo depois daquele impulso inicial de voltar para a caverna, ele passa a enxergar o mundo real. E ele percebe, então, que ele teria vivido a sua vida inteira numa caverna. Ou seja, para Platão, esse indivíduo passou pela dialética ascendente, ou seja, através do diálogo envolvendo contraposição de ideias, através de um processo de insistência, um processo doloroso, ele construiu o conhecimento e teve acesso à realidade. Depois de chegar fora da caverna, esse indivíduo tem o dever moral de retornar à caverna para tirar os outros de lá, naquilo que o Platão chamou de dialética descendente. Ou seja, o dever coletivo, o dever social. Platão vai ter também uma bastante grande preocupação social nesse sentido, de que o conhecimento ele serve para libertar as pessoas. Essa alegoria da caverna é famosa porque ela explica a ideia de filosofia do Platão, dialética, aquela ideia de que o conhecimento ele é difícil, ele não é acessível, ele cega e é preciso paciência. Enfim, é uma metáfora bastante rica. Na política, gente, o Platão defendeu a sofocracia, que é a ideia do filósofo rei. Platão ele se desilude com a democracia, sobretudo depois do acontecido com Sócrates. Então ele defende a ideia que numa sociedade você vai ter que ter os filósofos, os guardas e os trabalhadores.
aonde os filósofos seriam os responsáveis pela política, os guardas pela manutenção do sistema e das leis, da ordem, e os trabalhadores pela produção. É que cada um deveria saber qual o seu verdadeiro papel na sociedade e que a sociedade deveria ser una, portanto, unida. Essas ideias platônicas aí vão ser muito mal interpretadas ao longo do século XX, porque essa ideia de unidade, essa ideia de sociedade sem estratos, ou com estratos definidos de acordo com uma predisposição, lembrando que o Platão acreditava assim, que cada alma já tinha, né, as suas predisposições, isso vai ser muito mal interpretado. Nas questões de moral e ética, para o Platão, assim como o Aristóteles, a ideia era responder qual é a vida boa. Né? A vida ética seria a vida boa. Sendo que as questões éticas seriam as questões pessoais e as questões morais seriam as questões coletivas. E nesse caso, tanto como para a política, que se confunde com a moral e com a ética, para o Platão, a ideia era responder qual é a vida boa. E a vida boa seria a justiça, ou o bem, ou a filosofia. E aí, então, ele também trabalha com aquela ideia do que o justo não é nem o que excede, nem o que falta, e sim o que é justo. Aristóteles vai falar um pouco melhor disso, porque a minha interpretação dessa parte da teoria do Platão é que ele dá mais ênfase na ideia do bem, do justo enquanto filosofia. E o quanto que o Aristóteles ele vai dar mais ênfase naquilo que eu considero ser o meio termo. Bom, gente, isso é apenas a minha interpretação, é a minha leitura da obra do Platão, tá ok? Espero que eu tenha contribuído. Como eu falei no início do vídeo, para quem já conhecia Platão, é uma outra leitura. Para quem não conhecia, fica aí como um estímulo para que vocês conheçam um pouco mais a obra do filósofo. Também não vim aqui formular um completo panorama da obra platônica, e sim trazer a minha leitura, a minha interpretação para estimular esse debate aqui na internet. Tá ok, galera? Então, mais uma vez, quem gostou do vídeo aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou, galera. Até a próxima.